sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando bom combate, lutando bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Somos um em Jesus. Graça e paz. Vamos para a programação da semana. Amanhã, sexta-feira, nós temos o nosso culto profético. E quem vai ministrar é o pastor Urias, lá dos Estados Unidos. É um profeta do Senhor. Ele vai estar ministrando então amanhã, ao vivo, online, às 8h30 da noite. Sábado, às 18 horas, nós temos uma mensagem para os casais somente online, não presencial. E nós vamos ministrar às 18 horas. Já no domingo, os cultos normais, tanto às 10 horas
como às 18 horas, presencial e online. Na segunda-feira é a continuação do nosso seminário módulo 8, com o pastor Carlos, no assunto atual e importante, que é a escatologia. Para quem não assistiu, já vamos para a terceira aula, e compensa você assistir a primeira e a segunda aula. E nessa segunda-feira é a terceira. Terça-feira é o seminário, a gente está concluindo o seminário módulo 7, através da matéria Adoração e Profético, especialmente quem é envolvido na área de louvor, são orientações práticas importantes do pastor Kellner, tá bom? E na quarta-feira é o nosso Café com Deus. Hoje nós temos, antes de ouvirmos os resumos das mensagens do final de semana, eu vou dar mais algumas dicas sobre a célula, tá bom? Já tá na tela? Legal. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais na célula ou na igreja? Cada um de vós tem salmo, outro tem o ensino ou doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outra interpretação, mas faça-se tudo para crescimento ou edificação. Outro versículo, que isso daí está falando dos dons, tanto motivacionais como espirituais. Esse próximo versículo fala dos dons, 5 ministérios. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, com a função de aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Em resumo, tanto os dons que Deus te deu de capacidade de socialização, ou de falar, ou de receber pessoas, ou de profetizar, ou de curar, ou de evangelizar. A finalidade de todos esses dons que Deus tem te dado e tem distribuído para toda a igreja é para quê? Para o crescimento pessoal? Não, é para o crescimento do corpo de Cristo. Então, quando a gente está num grupo, quando a gente está na igreja, não é para o meu crescimento pessoal somente. Não, é para o crescimento do meu irmão, é o crescimento do corpo de Cristo. E não é crescimento, dons espirituais, não para o crescimento dos líderes, né? É uma casta diferente, não. É para o corpo geral, todos participando e todos cooperando um com o outro e todos crescendo no Senhor, tá bom? Outro versículo importante para esse começo do ano procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É essencial que você seja treinado como obreiro para que uma célula ou o teu ministério seja efetivo e que você receba de Deus e consiga também dar. Aquele que dá, recebe. E Deus quer te derramar bênção, Deus quer te abençoar, só que Ele vai te dar se você também der. E você vai dizer, puxa, eu não tenho nada. Então você tem que se preencher da palavra de Deus, tá? Você tem que se preparar, você tem que ser capacitado para ser uma bênção. Então, evita igualmente falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, não é uma reunião de conversa ou fofoca, não. É para edificar, para ser bênção para o próximo. Então, quando a gente está numa célula, é para dividir a bênção do Senhor, ou Deus te usar como bênção do Senhor, tá? Então, faça o curso de obreiros, que nós vamos começar logo, na nossa nova turma de 2024, tá bom? É essencial para você, tá? É essencial. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: numa célula pode ter erros? Pode, se não houver conhecimento das Escrituras, nem o poder de Deus. Então, duas coisas importantes: conhecer as Escrituras e ver a manifestação do poder de Deus, que Ele está vivo. Então, é essencial que vocês tenham a Bíblia e a manifestação do poder de Deus, tá? E crescer nisso, né? Crescer na palavra. Eu acho que por fim. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo. Na graça
o significado está dentro da palavra de Deus. Graça também pode significar a palavra de Deus. Cresça na Bíblia. Cresça no conhecimento do Senhor. Ou seja, ter experiência com o Espírito Santo. Então você tem que crescer na Bíblia. Experiências diárias, se fosse possível. Com o Espírito Santo, porque cada dia ele tem uma novidade de vida para mim e para você. Cada célula ele tem uma manifestação diferente, ele tem uma novidade para cada um. Então, cada célula tem uma novidade de Deus. Então, cresçam na Bíblia e cresçam na experiência com o Espírito Santo, tá? Vamos assistir os resumos das mensagens desse final de semana. Deus abençoe vocês. Tchau. Graça e paz, igreja, boa noite. A palavra que foi compartilhada no culto da Flórida no domingo de manhã teve como tema principal perseverança. E o texto base da mensagem foi Hebreus 12, de 1 a 3. Neste domingo, nós pudemos explorar um pouco mais o significado dessa palavra e como nós devemos andar ao longo do ano de 2024. Foi compartilhado ali o significado desta palavra através de um dicionário bíblico que é muito interessante. Nós podemos tomar isso como base, né? Que no Novo Testamento, né, a característica de uma pessoa que persevera é aquela que não se desvia do seu propósito deliberado e da sua lealdade à fé e à devoção, mesmo pelas maiores provações e sofrimentos. E como nós devemos fazer isso? Não tirando os olhos de Jesus, que ele é o único autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus abençoe. Tenha uma boa célula. Graça e paz, irmãos. Aqui na Ilha Bela, neste domingo, eu tive a oportunidade de ministrar a palavra. E o texto lido está em Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 11. E todo esse capítulo, ele fala sobre o pecado e a libertação. Amém? Dei ênfase ao versículo 3, que nos ensina que ao sermos batizados somos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição. E recebemos uma nova vida em Cristo. E ao mesmo tempo, mostra a importância do batismo como um símbolo de união a Cristo e da nossa participação na sua morte e ressurreição. E assim, o pecado não mais tem domínio sobre nós, e sim nós, pela graça redentora de Cristo, estamos libertos. E hoje, com o poder do Espírito Santo que habita em nós, podemos vencer esse mal que tanto nos persegue. Amém? Uma ótima célula a todos. Deus abençoe. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Somos aqui da Igreja do Ressaca. Quem ministrou a palavra neste domingo foi eu. A palavra que trouxe está em Hebreus 11, no versículo 3, que diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem. Amém? Então, pela fé, nós sabemos que as coisas espirituais são maiores do que as temporais, as coisas naturais, aquilo que nós vemos, né? Desde Gênesis, nós podemos entender, né, que Deus criou tudo pela palavra, não é verdade? E a terra, como que a terra era? Ela era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a face da terra. Da mesma forma, a minha vida e a sua vida era desse jeito também. Na verdade, porque nós vivíamos pelo que nós vimos, enxergávamos, né? Pelo que nós sentimos. Mas quando nós, por fé, né, entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele quer morar no meu e no seu coração, ele quer fazer morada, não ficar simplesmente, né, de longe. Aí nós entendemos, né, que o mundo espiritual, ele é bem maior do que o natural. E Jesus Cristo, ele quer, né, usar a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, graça e paz. Na Vila de manhã, a Tati ministrou a palavra e compartilhou uma mensagem sobre medo e fé. Segundo o dicionário, o medo é a ansiedade irracional ou fundamentada,
ou é uma perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo que pode ser real ou não. Já a fé, conforme Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a fé é como o contrário do medo. E o medo pode ser um problema, porque ele pode nos impedir de seguir os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Imagine se o apóstolo Paulo tivesse medo das dificuldades que ele passou, das provações, das oposições, ou se tivesse medo mesmo de dizer a verdade, de corrigir, e ele teve fé e completou a sua carreira e nos abençoou até os dias de hoje. E agora, como crescer em fé? É o que a gente vê lá em Romanos 10:17, que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, como é importante que a gente se dedique mesmo e se aprofunde cada vez mais no relacionamento com Deus através da palavra. Deus abençoe os irmãos. Senhor,